Então, assim, Margot, eu falei para o pessoal aqui da live que eu escolhi 5 perguntas para que a gente pudesse responder aqui de pessoas seguidoras, de alunas, de clientes que estão enfrentando uma dificuldade com seus filhos. Então, eu escolhi 5 que eu acho que tem mais a ver. Isso aí, Malu, como pode melhorar? Eu acho que a primeira pergunta, é assim: meu filho tem 8 anos e não quer perdoar o pai. O que eu posso fazer para ajudar? Como é que você enxerga essa questão do perdão, assim? Fala você primeiro. Eu acho, assim, que o perdão talvez não esteja vindo da mãe, né? E aí talvez ela não esteja passando isso para o filho. Mas é muito importante que ela converse com ele para entender o que ele está sentindo, o porquê. O que aconteceu, né? Como foi explicada essa separação para ele ter uma raiva do pai. E pior que seja o seu ex, não é legal que o seu filho alimente um sentimento negativo em relação a ele. Até porque ex-marido não é ex-pai. Então pode ser que ele seja um péssimo ex-marido, mas que ele possa ser um bom pai para o seu filho. Então alimentar discórdia é a pior coisa que você pode existir. E aí a gente parou aqui na situação de que quando o filho não perdoa o pai, o quanto que ele está enxergando o pai pelos olhos da mãe. Porque tem muito isso, né? De, assim, eu atendo vários clientes com raiva dos pais, já velhas, já com 40 anos, 50 anos, mais velhas que eu tô querendo dizer, né? E no processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, a gente percebe que aquela mulher de 40, 50 anos, ela tem um olhar pro seu pai que não é dela, é da mãe, que porventura ficou chateada com o pai, não aceitou a separação de alguma maneira, e ela cria uma verdade de que não gosta do pai, de que o pai não é uma boa pessoa, sem nunca ter se dado ao trabalho de perceber o quanto que o pai poderia ter sido bom, independente de ter sido bom ex-marido. Então, quando um filho não está perdoando o pai ou vice-versa, existe uma falta de perdão entre o seu ex ou sobre você mesma. Né? O quanto você tem trabalhado, na verdade, de um perdão seu com seu ex-cônjuge, né? Ou vice-versa, o seu ex-cônjuge em relação a você. E a criança, mesmo que adolescente, ela vai entrar na energia que você emana, na visão que você tá tendo diante daquilo tudo. Não é, Margot? O que eu acho assim, o principal, que eu acho que a gente não tem noção, é que os filhos, eles são o nosso espelho, né? Até neurocientificamente, as pessoas, né, não têm essa noção, mas nós temos neurônio espelho. O que é neurônio espelho? Quando a gente sente aquilo que o outro... Vamos supor, eu estou jogando tênis e você está me assistindo jogando tênis. No seu cérebro, os movimentos são os mesmos do meu jogando tênis. Então, muitas vezes, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando na situação, o meu filho pega. Ele toma as minhas dores, eu tomo as dores do pai. Isso acontece por quê? Porque nós estamos passando isso para o nosso filho, às vezes inconscientemente. Isso que é o principal, porque às vezes as pessoas não entendem que inconscientemente a gente faz um tipo de... Não é alienação parental, né? Não seria nem essa palavra muito forte, mas é um tipo de... O sofrimento que a gente está passando, né, a vitimização que talvez às vezes a gente faz, e de fato faz, muitas vezes, quando a gente separa, né? Porque o sofrimento tá tal que a gente não consegue nem esconder isso do nosso filho, nem tem que esconder, mas né, a gente não está conseguindo lidar direito com aquela situação, faz com que o nosso filho pegue essa carga. E aí ele não quer ver a mãe dele triste, ele não quer ver a mãe dele sofrer. E aí ele culpa o pai. Mas quando a gente tem uma conversa séria com o nosso filho, a gente senta e conversa, explica o que está acontecendo, fala, né, pro filho, olha, meu filho, a gente está separando, mas é por isso, é assunto de adulto, vou continuar sendo sua mãe, ele vai continuar sendo seu pai, e cada um entender que família é o relacionamento seu com seu filho, o do seu marido com seu filho. E não existe, ai meu Deus, muita coisa acontece, né, Nina? A gente até troca essas figurinhas muitas vezes, as pessoas falaram assim, mas eu perdi minha família. Não. A sua família, você nunca vai perder a sua conexão com o seu filho. Mas você não pode, você só tem controle sobre você mesmo, a relação que você tem reta com seu filho, né? A ida e a volta. Você não tem controle sobre o seu ex-marido, nem pelo seu marido você tem, muito menos pelo seu ex-marido. Então, assim, desfoca do ex-marido.
foca na sua relação com o seu filho, que vai fazer com que o seu filho fique saudável, fique bem, fique feliz, e ele vai conseguir ressignificar, você ficando bem, você se cuidando, vai conseguir ressignificar a relação que você tem com o pai dele, né? A relação dele com o pai dele. Porque permita que seu filho tenha uma boa relação com o pai dele, permita que a ida dele ao pai dele não seja um sofrimento, uma coisa que ele fique com culpa, porque muitas vezes o que acontece, o filho nem tá com raiva, nem tá, mas ele faz isso para você não ficar triste, para você não ficar se sentindo mal. Então assim, ai, não quero estar com meu pai, mas quando tá com o pai, você não tá vendo, ele tá feliz da vida com o pai, sabe? Mas a carga negativa, o sofrimento que você joga em cima da criança, muitas vezes, quando você fica contando muito as coisas que acontecem, não conta, o seu filho não tem que saber da sua intimidade com seus maridos, das brigas com seus maridos, da confusão com seus maridos. Poupe o seu filho disso. Ele precisa saber assim, meus pais se separaram e tá tudo bem. Vou ter uma família com a minha mãe, vou ter uma casa com meu pai. Olha que legal, né? Mostra assim, você vai ter um quarto no papai, um quarto aqui. Sabe, mostra as coisas boas, não fica só no sofrimento pro seu filho. Seu filho não merece isso, não vai crescer com uma inteligência emocional boa e não vai ser saudável para ninguém da família. Não, isso faz todo sentido. Nossa, total, isso faz todo sentido, sabe por quê? Quando eu me separei, eu tive uma conversa muito verdadeira com meu filho do porquê da minha escolha de querer me separar. E por mais que ele estivesse chateado em relação àquilo, ele ficou do meu lado, porque eu pude ser verdadeira. Eu falei para ele, filho, se coloca no meu lugar, entende a mamãe. E aí ele super ficou do meu lado. No seu lado ou você ficou de bem? Desculpa, ele ficou do seu lado ou ele ficou de bom com os dois? Entendeu? De bem com dois. Não, ele ficar do seu lado. Ele ficou do meu lado, assim, me apoiou naquele momento. Só que como eu nunca desejei o mal para o meu ex-marido, até que, né, ele viesse me atingir, ele ficou de boa com os dois. Nunca houve ódio dele com o meu ex-marido. Por mais que ele visse as coisas que o meu ex-marido fazia, de erradas comigo, ele não conseguia ficar contra o pai. Ele ficava chateado, mas ele não ficava contra o pai, porque eu não me posicionava contra o pai. Assim, eu ficava chateada, eu ficava muito arrasada, mas eu não sou o perfil de pessoa que acumula um ódio e que suspira aquele ódio e fica acumulando mágoa, raiva de uma pessoa. Pra mim não vale a pena. Só ruga que eu tô recebendo, eu não posso nem um pouco de receber ruga na minha vida. Só esse tipo de coisa que me acontece. Então eu sou uma pessoa muito de boa em relação a entender o outro, perdoar o outro. E ele pegou isso de mim. Então isso faz todo sentido do neurônio espelho, né? O quanto que o seu filho é o que você é. Até que ele tenha formado, né, a mente dele, assim, né, seja um garoto adulto, um cara adulto, com toda a formação de percepção dele, até então ele está percebendo você. Não, e uma coisa importante, Nina, é que assim, sabe essa parte aqui da frente da gente, a moleira? Ela chama córtex pré-frontal, né? E ela, se a gente fizer assim, né, que é o tronco do cérebro, aqui é a parte mais primitiva do cérebro, onde a gente toma, quando a gente está ameaçado, a gente usa, e tem o córtex pré-frontal, que é o córtex, né, o córtex pré-frontal aqui na frente, que é onde a gente toma as melhores decisões, onde a gente tem o sistema de recompensas e as melhores decisões. Então o que acontece? Aqui começa a modificar, né, na adolescência, começa a amadurecer, só que só vai amadurecer lá para os 21, 25 anos. A gente brinca que homem às vezes nem amadurece, mas é brincadeira, tá? Mas o que acontece? O seu filho, você está ensinando o seu filho a tomar boas decisões, você está moldando o seu filho nessa época, você está ajudando, você está sendo o córtex pré-frontal dele, né? Ajudando ele a tomar melhores decisões. Quando você mostra para ele rancor, raiva, né, sentimento de vitimização, ele vai aprender daquela forma. Então, assim, pense sempre que você é o modelo do seu filho, sabe? Então, tenha muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado como a gente fala, como a gente age. E, principalmente, não adianta você falar e agir diferente. Porque não existe aquela história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que você faz e seu filho será uma pessoa mais saudável. É aquele clássico, né? Meu filho coma brócolis, mas você está comendo biscoito recheado. Tipo, não dá, entendeu? Não tem como você educar seu filho a comer brócolis se você come biscoito recheado. Por mais que você fale, né? Ele está vendo as suas atitudes, o seu comportamento. Então, eu acho assim... Vamos ver aqui como a Malu escreveu. Tem uma pergunta. No meu caso, eu decidi pela separação, meu filho tomou as dores do pai e me punia. É claro que assim, ela falou, eu ouvi do meu filho, você destruiu a nossa família, foi doloroso ouvir isso.
mesmo sabendo que isso não é verdade. Então, nesse caso, sinceramente, eu acho que ele modela o pai. Ele assume o papel do pai ali, né? Eu acho que ele não está conseguindo desconectar quem ele é e quem o pai é. Eu acho que ele está misturando, então ele tomou as dores, né, da separação para ele. E sabe Deus quanto também ele é manipulado, né? Vamos combinar assim, tem pessoas que têm o poder de manipular mais o outro, né, Marga? Eu acho que nesse caso, talvez tenha faltado uma conversa franca, sabe? E conversar, explicar, olha, foi tentar conversar. O que acontece? Muitas vezes a gente conversa, a gente não conta o fato, a gente põe a nossa visão. Conte o fato. Olha, papai e mamãe são adultos, não tá dando mais certo junto, por isso separamos, mas nem por isso deixamos de ser uma família, nem por isso deixamos de te amar. Você vai continuar sendo amado, você vai continuar sendo feliz. O casal é assunto de marido e mulher. Filho, você vai ser para sempre, sempre vai ser teu amor. Ninguém destruiu nada, só simplesmente não funcionou mais da forma. Foi feliz por muitos anos, mas não funcionou mais agora. Então, mamãe vai ser feliz de outra forma, papai vai ser feliz de outra. E você vai ser muito mais feliz com nós dois felizes do que com nós dois tristes. Eu acho que é importante falar isso, porque a criança só pega aquela carga ruim, de que aquilo foi ruim, que isso não foi legal. E quando a gente mostra uma outra visão, sabe, que é uma oportunidade, a gente tem que pegar o que é ruim e transformar em oportunidades. Isso que nós temos dificuldade muitas vezes, sabe? O que melhor pode acontecer, sabe? Não estava mais funcionando como casal. Era bom você ficar lá com papai e mamãe brigando? Não era. Vai ser muito melhor agora tendo uma mãe feliz, um pai feliz, e isso vai ressignificar. Então, assim, muda como é que você fala, muda a forma de enxergar. Quando a gente muda a visão, o filho vai mudar a visão junto com você. Faz diferença isso. Sim, eu concordo com você. Até ela falou que sim, teve essa conversa. Mas eu vejo por mim mesmo, pela minha história, tá? Eu acho que, por exemplo, você tem afinidade com pessoas, né? Seja seu pai, seja sua mãe, você pode vir a ter mais afinidade com seu pai, mais afinidade com a sua mãe. Justamente porque talvez o pai tenha uma linguagem como a sua e não a sua mãe. Ou vice-versa, sua mãe tem uma entrada maior com você do que o seu pai. E aí, no caso, como existe uma separação, o filho já tem uma afinidade maior com o pai. Aquele pai ainda está disposto a manipular e controlar ali os pensamentos da mãe. Aquela criança vai acabar tendo aquela visão do pai. É difícil ela se associar, porque ela já tem tanta afinidade com aquela pessoa que ela consegue, assim, é como assim, inconscientemente ela fala assim, cara, mas eu gosto tanto do meu pai, me dou tão bem com ele, eu não posso me colocar contra ele. Eu tenho que seguir naquele mesmo padrão, sabe? De acreditar no que ele acredita, porque o que ele faz é o certo, porque eu sempre acreditei nele. Eu acho que tem muito essa questão também. Eu acho que a maioria das pessoas faltam a comunicação. Eu acho que tem essa questão da manipulação. E uma outra questão que eu tenho de uma cliente minha, o que acontecia? Ela tinha menos afinidade com o filho dela do que o pai. Fato. O cara era um manipulador. Fato. Só que dela faltava conversa franca. Do porquê que separou. Como que ela se sentia em relação a isso. E aí, o que acontecia? Ela não conversava com ele. Ela não era vulnerável em relação ao próprio filho. Não mostrava os sentimentos dela em relação a ele. E aí, o que acontecia? Ele já tinha afinidade com o pai. E aí, ela começou a criar crenças de que o filho não gostava dela. Aí, minha filha, o negócio degringolou no nível máximo. Porque a gente é o que a gente acredita. Então, se você começa a acreditar que o seu filho não gosta de você, você começa a acreditar que o seu filho está contra você, você começa a acreditar que o seu filho é seu inimigo, ferrou total. Porque assim, aí o negócio vai acontecer. Você vai começar a acreditar naquilo, aquilo vai começar a gerar mais expansão na tua vida, onde você foca, começa a expandir. E eu acho que tem muito essa questão também do que você acredita, porque assim, algumas vezes, né, durante esses 6 anos de separação quase, algumas vezes o filho é malandro, criança é interesseira. Às vezes ele jogava comigo em relação ao pai, de vez jogar com o pai em relação a mim. E quantas vezes eu acreditava naquilo, de que ele estava contra mim, aquilo aumentava. E quantas vezes eu cagava e andava para aquilo, tipo assim, não estava nem aí porque ele estava... Aquilo não tomava uma proporção grande, entende? Então, assim, acho que também é muito do que tipo de pensamento você começa a construir pelo comportamento que o teu filho tem. O que ela botou aqui? A Malu escreveu um negócio que eu queria responder. Ela botou, mas eu entendi que ele também está passando pelo luto e ele talvez não saiba lidar com isso. Eu decidi respeitar o tempo dele e fazer o meu melhor como mãe. Mas então,
Malu, o quanto que isso que eu falei fez sentido para você? De você começar a alimentar dentro de você que o seu filho não gosta de você. Sim, eu entrei nessa de achar que ele não era uma boa mãe pelo fato dele querer morar com o pai. É isso, é um negócio, começa, aí ele começa a acreditar mesmo, né? Você dá poderes. Pois é. Mas, Malu, uma dica que eu tenho para te dar é você sempre fazer o seu melhor. Não levar para o lado pessoal. Primeira coisa, não leva para o lado pessoal. Sabe? Isso é uma reação que ele está tendo. Segundo, que é óbvio, né? Que filho que filho não quer o pai e a mãe junto, né? No mundo bom, óbvio, né? Não quer brigando, mas assim, dois, a sociedade é machista mesmo. Então, assim, quando a mulher resolve isso, tem um impacto muito grande, ele ainda é homem e deve ouvir muito isso também, né? A sociedade faz que a gente entenda desse jeito, infelizmente, né? Três, faz o seu melhor. Se você fizer o seu melhor que puder de mãe, eu tenho certeza que isso vai passar e ele vai ressignificar isso. Faz o seu melhor. Quando estiver com ele, dê tempo de qualidade, sabe? Entenda, porque assim, não sei se você conhece as linguagens do amor, mas se você souber a linguagem do amor do seu filho, que pode ser tempo de qualidade, né? O tempo que você passa com ele ali, estando você e ele entregando para ele, pode ser atos de serviço. Ele gosta que você faça coisas para ele e isso faz com que ele fique feliz. Ou presentes, né? Tem gente que tem valor presente. Então, assim, você dá alguma coisa para ele, também tem palavras de afirmação, falar, olha, meu filho, poxa, que legal, eu te amo tanto, eu te amo do jeitinho que você é. E também tem toque, né? Se ele gosta de abraçar, beijar. Então, entenda a linguagem do amor dele, fale a linguagem do amor dele, que eu acho que você vai conseguir essa conexão de volta e vai construindo, porque assim, tijolinho por tijolinho. Tenha paciência, né? Porque vale a pena, o filho sempre vale a pena. Tenha paciência e vai devagarzinho e vai ficar... Óbvio, que bom que ficou mais leve para você. Eu acho que cada vez mais vai ficar mais leve e você faz o seu melhor, esquece do pai, foca você no seu filho, sabe? Explica para ele que uma relação é ida e volta, que você você e eles são uma família. E eu acho que daí vai, sabe? Você vai conseguir ter um bom relacionamento, depois você me conta. Aqui, gente, se alguém souber de alguém que esteja passando com um relacionamento difícil com o filho, manda essa live para alguém, é só apertar esse aviãozinho aqui. Eu acho tão importante que você tenha a chance de aprender um pouco mais com o profissional, sabe? De pegar uma dica. É o que eu falo. A busca pela cura depende só de você, né? De você buscar ajuda. E tem tanta ajuda hoje gratuita, né? E as pessoas ainda reclamam que não tem ajuda. E tem total. É só você querer. Então, sabe de alguém? Manda live para essa pessoa. Indica a gente para essa pessoa, porque talvez tudo que essa pessoa precise seja o que a gente vai falar aqui nessa live, para poder se curar. Aqui, eu fiquei muito feliz. A primeira live que a gente fez, desculpa te interromper, eu fiquei tão feliz porque uma amiga minha, de muitos anos, ela falou assim, a live que vocês duas fizeram me ajudou a ressignificar, porque a mãe dela também tinha saído de casa, ela e a irmã tiveram que ficar com o pai depois casou com uma madrasta que fazia muito mal a ela, e foi muito ruim para ela, e ela culpava tudo que ela sofreu para a mãe. E quando ela entendeu, na live que a gente fez anterior, que, sabe, a mãe dela tinha direito de ser feliz, que, poxa, a escolha foi ela que teve que ficar com a mãe, mas que ela ressignificou de uma forma que ela falou que a relação da mãe dela melhorou tanto, né? E quanto uma live, às vezes, que você assiste, consegue ressignificar a sua vida, sabe? Como é legal, né, ter essa oportunidade. Muito bom, gente. É o que eu falo, a gente está aqui para isso. Então, interajam, mandem perguntas. Às vezes é uma oportunidade que você está tendo. Eu sei que às vezes é difícil você colocar ainda mais publicamente o seu problema, o seu desafio, sua dificuldade, mas entenda isso como uma oportunidade de ressignificar questões que não estão te levando para lugar nenhum. Então, a gente tem uma segunda pergunta e que eu acho que faz totalmente sentido do que eu falei para você. Vê o que você acha. Meu filho tem 10 anos e está tendo terror noturno, além de super impaciente comigo. E a menina de 15 está revoltada com o pai. Quando eu vejo isso, o que eu percebo? A menina tem afinidade com a mãe, está tomando as dores da mãe, e o menino tem mais afinidade com o pai, talvez com dificuldade de aceitar tudo aquilo, e está se maltratando, né? Por conta de não saber para onde ele vai. O que você acha? Eu acho que ele está sentindo muito... Esse terror noturno, eu acho que é a insegurança dele, sabe? Ele está se sentindo desencorajado. E tem muitas formas da gente encorajar. Como a gente falou, conversar, perguntar o que ele está sentindo,
Porque às vezes a criança tem dificuldade de falar. Quando você chega e pergunta, meu filho, o que você está sentindo? Como eu posso te ajudar? Às vezes a gente está tão envolvida com a situação que a gente não tem essa... Sabe, a gente não para perguntar, né? A gente quer adivinhar, 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 e ninguém adivinha, né? Então, assim, pergunte ao seu filho, esteja ali do lado dele, utilize... passe tempo de qualidade com ele, porque ele vai falar de alguma forma o que está acontecendo. E provavelmente, né, como você tinha falado antes, ele tem mais afinidade com a mãe e a filha tem mais afinidade com o pai, né? Ou vice-versa. Porque eu acho que foi que quem tinha ficado com... A filha tinha ficado com raiva do pai, não foi? A filha está revoltada com o pai e o garoto tá impaciente com a mãe. Ou seja, tá ali no cabo de guerra com a mãe. O que acontece também... Fala. Que, assim, eu ia falar que assim... Além de você ter essa coisa que você está falando, esse diálogo, essa comunicação, gente, pelo amor de Deus, assim, permitam que seus filhos enxerguem tanto você quanto o pai com os próprios olhares deles, com os próprios olhos deles. Porque, cara, isso é muito chato, você querer... Você não acha que o seu pai é assim? Cara, talvez ele não ache. E aí você está querendo induzir que o garoto enxergue o pai como você enxerga. Caraca, isso não é contra o seu ex, isso é contra o seu filho. Então, assim... às vezes eu falo assim, você não está conseguindo mudar por você? Mude pelo teu filho. E a maior mudança que você pode ter, principalmente na separação, é permitir que o seu filho enxergue a separação no olhar dele. E talvez, a gente não quer isso, mas talvez no olhar dele, ele é contra você ter se separado. E aos pouquinhos ele vai entendendo, né? Porque quando você também se mostra segura, fortalecida, o seu filho, ele vai... Pô, cara, minha mãe tá bem. Então ela fez uma escolha. Agora, você quer que o seu filho de repente te apoie, você simplesmente no fundo do poço, chorando, em depressão, largada as traças, não vai rolar. Ele vai falar, caraca, o que ela fez? Já vai desassociar totalmente a vontade de te apoiar em relação àquilo. Então, permita que ele aceite que ele, de repente, tá contra você nesse ponto de vista, tá tudo bem. De repente, com o tempo, ele vai mudar. Dê um tempo ao tempo, um processo de tempo, né? E assim, por exemplo, o que aconteceu até com o meu filho, sabe? Depois de, sei lá, uns 8 anos, o pai dele cismou que queria voltar comigo. E aí eu não quis. O meu filho falou assim, pelo amor de Deus, mãe, você pensou nisso. Então, assim, às vezes a gente acha que o nosso filho quer que a gente volte com o pai. E a gente cria isso, sabe? Eu confesso que na época eu criei isso. E meu filho falou, não, mãe, pelo amor de Deus, eu amo meu pai, eu amo você, mas está muito bem do jeito que está. A gente tem essa fantasia, né, que nossos filhos querem a gente juntos, e às vezes eles nem querem, não aguentam mais aquela situação de confusão. Mas nesse caso também, eu acho que a insegurança, né, de ter acabado de separar, de estar tudo isso, faz com que o menino não consiga dormir direito pela instabilidade, né? Se ele sentir a mãe segura, sabe, o pai seguro, e tá tudo bem, a gente vai seguir de uma forma diferente, né? Não família Doriana, mas vamos seguir na família Manteiga, né? Que seja, mas vai ser feliz, cada um na sua parte, cada um na sua metade, e tá tudo bem. O filho vai ver a mãe feliz, o filho vai ver o pai feliz, refazendo a vida de uma outra forma, e ele vai melhorar. Mas a nossa segurança passa a segurança pro filho, né? Essa parte da gente ser exemplo e ser... Quando a gente está feliz, o nosso filho fica feliz. Você pode perceber, quando a gente não está bem, normalmente eles não ficam bem. Então, quando você está sentindo essa separação, sabe? O que você falou para sua filha adolescente? Ah, o pai traiu. Cara, o erro foi dele. Segue a vida, o problema é dele. Não é você que vai julgar, não é você que vai... Julga menos, vive mais do seu lado. E que a sua filha vai julgar menos o seu ex-marido, sabe? Se você julgar menos, ela vai julgar menos também, sabe? Deixa ela ter as conclusões dela e não fomenta isso, né? Principalmente, não fomente isso. Não fomente, ai, seu pai com aquela mulher, a escolha dele, seu filho não tem nada a ver com isso, né? Seu filho não tem nada a ver com isso e você já não tem mais nada a ver com isso também. Já acabou, segue sua vida, a escolha dele é dele, não é sua. Agora né? Imagina, tipo assim, caso clássico que eu vejo direto, que eu recebo direto de mensagem assim, ah, Nina, o cara me traiu, agora tá com a mulher e eu vou ter que aturar o meu filho lidando com essa mulher. Caraca, a escolha do cara que tá com outra mulher não tem nada a ver com o seu filho. Foi uma escolha, e o seu filho filho dele. Então seu filho vai se dar com ele. E que você, ao invés de você que controle você tem? Rezar
para que essa mulher seja uma pessoa gente boa e que acolha o seu filho. Que isso é a única coisa que importa. Você não vai fazer você com ódio dela, passando ódio pro garoto, só vai piorar a situação, o relacionamento dele com o filho, com o pai e tal. Eu acho assim que as pessoas elas têm que deixar de serem egoístas, sabe? E pensar mais no filho, porque às vezes eu vejo que não pensa tanto no filho, está pensando muito na sua própria dor e esquecendo que o seu filho também está na dor dele. E que aí ele precisa também de ajuda, ele está ali. Porque essa coisa do... quando a gente está se separando, a gente está entrando num novo normal, numa nova vida, né? Numa nova rotina, novos hábitos, talvez, novos comportamentos. Esse é o ideal, né? Para você ressignificar que você cria um novo normal na sua vida. E assim como o medo do futuro existe para você, também existe para o seu filho. Então, quanto mais clareza você trouxer para o seu filho de como será a vida de vocês a partir de agora, gerar mais segurança para o filho. Poxa, filho, a gente separou. Agora a gente vai ter menos de dinheiro, que seja. Então a gente vai ter menos dinheiro, mas vai dar tudo certo. A mamãe está buscando trabalhar para melhorar isso. A gente vai mudar de casa, mas está tudo bem. Se Deus quiser, mais para frente, mamãe vai morar numa outra casa. Trazer mais segurança nesse olhar futuro para a criança. Porque às vezes não tem nada, o sofrimento dela não tem nada a ver com a separação de vocês, mas muito com a incerteza que ela carrega do que vai ser da vida dela. E se for uma criança com uma tendência, ansiedade, né? Imagina o disparate de medo que vai dar, de ansiedade que vai gerar nessa criança se ela não tiver o mínimo de clareza do que vai ser a partir de agora. Então, acho importante a gente falar para assim, conversem com seus filhos a respeito desse novo normal que vocês estão vivendo. Uma coisa que eu acho importante... Rapidinho, pode falar, que eu ia falar ali aqui a pergunta. É só uma coisa rapidinho, que às vezes a gente não tem essa percepção. Eu vou falar uma coisa que você vai achar muito básica, mas nós somos o maduro da relação. Os pais, a mãe e o pai é o maduro da relação. Muitas vezes a gente quer que o nosso filho tenha uma maturidade assim, ai, meu filho... Não, querida, você é o maduro da relação. Então você tem que ter mais paciência, mais calma, compreender que seu filho não está numa... Eu entendo totalmente seu sofrimento, já separei 2 vezes, assim, não é legal, assim, né, separação, mesmo uma eu quis, outra eu não quis, e tá tudo bem, mas assim, quando você passa pro seu filho, que, sabe, que isso tá tudo bem, meu filho, olha só, estamos no novo normal, e aí ele entende muito melhor. Agora, quando você fica naquele ranço, naquela história, ai, meu sofrimento, meu filho tem que entender. Não. Quem tem que entender é você. Você é o maduro da relação e você precisa construir uma fase melhor para o seu filho, né? Um novo ciclo para o seu filho. Aqui, a Fabiana botou assim, quando o filho sofre por ter que escolher um pai ou a mãe, sem eu perguntar, percebo que meu filho fica como se estivesse traindo um de nós. Cara, então, deixa eu falar uma coisa para você que isso é mega importante, que acontecia comigo, na minha vida. O meu ex, ele falava muito mal de mim, muito, ele manteve uma raiva muito grande de mim por eu escolher me separar. Fazia muita alienação, muita. E eu sentia que meu filho, por mais que eu ouvisse o pai falando mal de mim, ele tinha percepção do pai ser um bom pai para ele. Ele não gostava do que o pai fazia, mas ele tinha um relacionamento com o pai, independente do pai falar mal de mim. E eu lembro que isso deixava ele muito agoniado, porque ele se sentia assim, me traindo, porque ele estava ouvindo o que o pai estava falando. E ao mesmo tempo ele não queria ficar falando isso pra mim, porque fazia mal, mas eu vi que ele mudava de comportamento completamente. Chegava em casa, outra criança, eu já sabia o que aconteceu, João, senta aqui, fala pra mamãe, aconteceu alguma coisa. Aí ele conseguia falar, mãe, o papai falou que você, sei lá o quê, um palavrão lá, um xingamento. Eu falava, filho, olha só, deixa eu falar uma coisa muito séria com você. A mamãe não tá importando com isso. Não ligo. Isso é um sentimento que seu pai tem de raiva dele com ele mesmo. Então ele precisa descontar em alguém, ele vai descontar em mim. Mas a mamãe não liga. Eu lembro que ele começou a falar muito mal da minha profissão quando eu comecei a trabalhar. E aí me botava para baixo profissionalmente. E aí meu filho ficava assim, arrasado. Falei, filho, a mamãe não liga. Isso não é importante para a mamãe. Isso não tá deixando a mamãe triste. Nossa, parecia que ele falava assim, tipo assim, nossa, agora eu posso gostar do meu pai. Minha mãe não ficou triste porque eu gosto do meu pai, mesmo ele falando mal dela. Fala, filho, tá tudo bem, sabe? Só fala pro papai assim, papai, para de falar isso pra mim, porque isso me faz mal. Tenta ir você criando um diálogo de proteção que você não quer, vai se colocando, porque tem medo de se colocar pro pai, entendeu? Eu acho que muitas vezes o filho, sabe, a forma que a gente passa para o nosso filho faz com que ele ache que tá traindo a gente, né? Porque quando a gente se faz de vítima, quando a gente se faz de, ele me traiu. Então, assim, ok que você tá sofrendo, mas, sabe, tenta não passar menos pro seu filho, porque
sabe, ele não tá traindo você gostando do pai dele, é pai dele, como ele é seu filho também, como você é mãe dele. Sabe, pensa que seu filho sofre muito com isso, imagina o seu sofrimento, entendo o seu sofrimento, eu já passei, já sofri, mas sabe, quanto menos você passa isso pro seu filho, sabe, deixa ele ser feliz com o pai dele. E assim, uma coisa que eu sinto muito, né, quando a gente até conversa, a gente troca essa figurinha, e quando os meus clientes também passam por isso, deles achar assim, se gostar do pai não vai gostar de mim. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tem amor para todo mundo. Eu sempre brinquei com o João, que o amor dele, o meu amor por ele era minha mão, né? E aqui era marido, namorado, mãe, pai, irmão, primo. Então, assim, o amor de filho tá aqui, é o maior de todos, sabe? E ele pode gostar do pai e da mãe. E tá tudo bem, tem duas mãos, sabe? E tá tudo bem. Então, assim, vamos ser mais empáticos com nossos filhos, né? Vamos colocar o sapatinho deles e entender que no lado deles também é bem sofrido, porque ninguém quer que os pais separem, mas também que se separou, sabe? Tá difícil para ele. Então você ficar falando mal do pai, ou você mostrar que você tá com tanto sofrimento que ele fica sente traído porque o pai tá de boa, e aí sente traído desse jeito, ou vice-versa também, que tem vezes que o pai fica muito triste e a mãe, né, como foi no seu caso, estava melhor. Então, assim, tenta colocar o sapatinho do seu filho, porque o seu filho não tem maturidade ainda, o cérebro dele não está formado totalmente, não está maduro suficientemente. Então, assim, o seu filho precisa de inteligência emocional para ter uma fase adulta boa e ter um relacionamento saudável, né, quando ficar mais velho. Porque quando você põe tanta carga negativa numa separação, provavelmente, ou ele vai ter um relacionamento tão ruim, muito provavelmente vai ter um relacionamento muito ruim, ou vai ter dificuldade de se relacionar bem, ou vai ter um relacionamento abusivo, ou vai ter um relacionamento onde ele vai ficar, sabe, maltratado e ficar menos. Então, assim, tenta passar que separou, mas a gente bola pra frente, sabe? Pro seu filho poder ter um relacionamento bom mais pra frente. É muito importante isso, né? Você tá formando um adulto futuro. Gente, se alguém tá nessa live aqui passando por isso, tá fazendo sentido, escreve aí. #fez sentido. Porque, assim, pra gente interagir, é muito importante isso. A base de cura da sua separação é a base de cura sua, do seu filho. Você não atravessa o processo sozinho. Quando você tem filho, você tem um processo conjunto. Então, é muito importante você alinhar muito bem esse processo com o seu filho e para você poder andar, né? Ir para frente, ir mais para frente. Então, assim, a terceira pergunta é a seguinte. Como lidar com a diferença de educação com o meu ex em relação aos filhos? Isso eu vejo direto, muito, assim, questão alimentar. Tipo, a mãe quer ser mais restritiva, quer botar uma alimentação mais saudável pro filho. Aí o pai, às vezes, só de sacanagem, vai lá e dá todos os doces que tem no planeta Terra, libera geral, deixa comer tudo. Isso acontece um pouco comigo. Eu tento, quer dizer, tento não, né? Eu quase acho que eu já abri mão disso, mas pelo menos aqui na minha casa, deveria ser menos coisa de chocolate, meu filho chocolate total. De repente o pai manda uma caixa de Kit Kat, com, sei lá, 30 Kit Kats para ele comer. E o meu filho, se você der para ele 30, ele vai comer 30. Então, assim, então, o que é, Nina? Você agora não comeu na sua infância? Besteira? Não, na nossa infância a gente não tinha tanta consciência do quantos malefícios tinham isso, né? Então, assim, graças a Deus é pouca coisa, mas assim, eu vejo que tem pessoas que têm um desalinhamento total, polos opostos, assim, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Como é que a gente faz isso, Bárbara? Acontece o seguinte, você tem controle sobre quem na sua vida? Te pergunto eu. Só sobre você. Assim, o que você pode fazer é tentar conscientizar o seu filho de uma forma leve, que olha, meu filho, tá tudo bem você comer um Kit Kat, sabe, no final de semana que você vai pro papai, comer... todo mundo passa por isso, tá? Eu passo por isso direto também. Então, assim, eu acho que você não tem como mudar seu marido. Em nada, em nada. Com quem ele anda, com quem seu filho vai comer, aonde ele vai levar seu filho, a não ser que seja uma coisa grave, abusiva, aí você tem que entrar na justiça, né? Nós dois, como advogados de formação, você tem que entrar na justiça, você tem que pleitear seus direitos lá e mostrar por A mais B que ele tá fazendo uma coisa muito nociva. Agora, sinto muito, ou você educa seu filho em casa, né, de uma forma que o seu filho entenda que aquilo tudo pode, mas pode em quantidades pequenas,
ou então não tem muito jeito, porque você não tem como mudar seus maridos, você não mudava nem quando ele era seu marido, que dirá quando ele virou seu ex-marido. Agora, você sim tem um poder enorme sobre o seu filho de mostrar pra ele, olha, meu amor, eu sei que no papai você come isso, 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 aquilo outro, tá tudo bem, mas tenta comer não tanto, porque não faz tão bem, se for pequenininho, né? Faz carizinha, dá bichinho no dente, escova sempre o dente, procura não comer tanta besteira, mas você vai ensinando de uma forma lúdica se é pequeno, conversa melhor se for maiorzinho, e adolescente dá pra ter um papo bem legal, né? Tipo, meu filho, olha só, sabe, eu sei que você tem tudo de bom lá, que eu tento fazer uma coisa mais saudável, mas, cara, pensa um pouquinho na sua saúde, o que você acha disso? Como é que você acha, se você comer tanta coisa assim, vai dar isso, 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 aquilo, mostra causa e efeito, sabe? É legal você mostrar causa e efeito, porque daí ele vai criando consciência, e quando chegar no pai, pô, a gente pode pedir uma coisa mais saudável hoje, ele vai acostumar tanto, que vai chegar lá e nem vai querer tanta besteira, sabe? Porque quando a gente também demoniza, aí o que é mais? Então, demonize menos, leve tudo mais leve, e que você vai conseguir um efeito melhor, sabe? Tenta levar mais easy essa fase, porque eu sei que é difícil, eu compreendo totalmente, já passei por isso, mas se você leva de uma forma muito negativa, só vai ter coisa ruim. Quanto melhor você leva, eu vou dizer até por hoje, né? É assim, eu comecei a ficar preocupada no começo, não estava funcionando. Falei assim, cara, entreguei, sabe? Falei, e aí foi, agora tá fluindo. Então, assim, eu acho que tudo é nossa energia, tudo é a forma que a gente vê. Então, assim, no começo eu fiquei super preocupada, depois quando eu relaxei, funcionou, tá indo a live. Então, assim, isso é pra tudo na vida da gente. Quando a gente fica tenso quando alguma coisa dá errado, transforma isso num aprendizado, transforma isso numa oportunidade, sabe? Muda a forma de você enxergar, porque as coisas fluem energeticamente, sabe? Se você acredita em Deus, Deus está te ajudando. Se você acredita em energia, a energia está te ajudando. Então, põe coisa boa, que você vai ter coisa boa. Mas ninguém planta coisa ruim e colhe coisa boa. Então, Nossa, vê o que você está plantando. Gente, né? olha só, preste atenção no que a Mai falou, que é maravilhoso. E isso não é só em relação ao filho, né? Em relação a tudo. Quanto mais você vai contra aquilo, quanto mais você luta contra aquilo, quanto mais você vai contra, fala mal, mais aquilo vai contra você. Porque tudo que você dá, né, você recebe de volta. Infelizmente, nossa live está praticamente acabando. Eu vou falar sobre uma última pergunta. Desculpa, gente, pelos meus defeitinhos no começo, mas espero que compensar. Ninguém vai se desculpar. Presta atenção. Como fazer meu filho entender a separação da melhor maneira possível? Eu acho que a gente já falou isso, mas eu acho que para finalizar essa live, no meu ponto de vista, é uma abertura de conversa muito verdadeira. É você ser mais verdadeira em relação aos seus sentimentos, às suas intenções, às suas percepções de futuro. Quanto mais jogar sobre a verdade, quanto mais verdade você trouxer para o seu filho, para a relação com o seu filho, sobre os seus medos, seus anseios, suas dificuldades, porque mãe não precisa ser perfeita, pode mostrar fraqueza, deve, até para o seu filho falar assim, deve mostrar suas fraquezas para o seu filho, para entender que ele também pode ter as fraquezas dele. Eu vou encerrar essa live aqui falando que, assim, na minha percepção, no meu segredo do que aconteceu na minha vida com o meu filho, no processo de separação com os meus filhos, na verdade, foi o quanto eu pude ser verdadeira em relação às minhas fraquezas, ser vulnerável em relação a eles. Tô com medo, mas vai dar tudo certo, a gente vai sair dessa. Tô passando dificuldade, mas tudo bem, a gente vai sair dessa. Foi uma escolha minha, por favor, me respeita. Foi importante para mim essa decisão. Quanto mais eu fui verdadeira com meu filho, mais as coisas se tornaram leves nesse processo. E a Marvinha pode aí finalizar com seus conteúdos incríveis aí. O que você acha que seria, assim, para a gente finalizar essa live, o mais importante para essa mulher que está aqui hoje, separada, com dificuldade, ou qualquer mulher que esteja aqui passando por uma dificuldade de relacionamento com o seu filho, além de uma conversa muito verdadeira e profunda, o que você acha que é o melhor possível para que ela atravesse com o seu filho da melhor maneira possível esse processo? Eu acho que tem que mudar o olhar. Muda seu olhar em relação ao seu filho, muda seu olhar em relação à separação, tenta levar a sua vida mais leve, por mais que esteja difícil, quanto mais leve você leva, melhor as coisas fluem. Tenha um relacionamento de mão dupla, ensine respeito ao seu filho, respeite seu filho que ele vai te respeitar, e lembre sempre, nós somos o maior exemplo dos nossos filhos, nós somos a maior escola. Então, mostre seus valores, mostre quanto você ama, demonstre sempre quanto você ama,
que você vai ter de volta a melhor coisa do mundo e um companheiro para o resto da sua vida. Muito obrigada, Nina, pelo convite. Desculpa mais uma vez a live, mas eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Tenho certeza, Magda, você está incrível, o seu trabalho está maravilhoso. Juro por Deus, não é porque eu te conheço há muito tempo, porque você já trabalhou. É porque eu estou orgulhosa mesmo, assim, ela é demais, assim, ela está tão empoderada, pela certeza do valor dela, isso é muito bom, isso é muito bonito de se ver. Gente, olha só, para quem é separado aqui, botou o hashtag separada, quem aqui tá no Telegram, quem não tá, quem estiver separado, passando dificuldade, eu tenho uma comunidade no Telegram, entrem lá no link que tá na minha bio, na minha página do Instagram, tem um link lá. Então, quem quiser, entra nesse link para participar da comunidade, interajam nessa comunidade. Você vê que aqui, quando eu falo da minha história, a Mar vai falar dela, alguém escreve a história aqui, eu tenho certeza que isso contribui para você, para o seu processo. É importante a gente entender. Uma rede de ajuda. Sim, imagina que assim, tem outras pessoas que passam por isso. E só de você saber que tem outras pessoas que estão vivendo isso te dá, sabe? Não sou só eu que estou nesse mundo perdido. Tamo junto, né? Tamo junto. Não sou eu que não sou a única que tem um meu filho. E assim, a gente passou e estamos vivas, né? Sobrevivemos, nossos filhos estão saudáveis. Aliás, eu recebi hoje tudo passa. Tudo passa. Feedback de uma pessoa que eu amo muito, que é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Ela me ligou para falar, Nina, suas lives são maravilhosas, mas é muito importante você não deixar de falar que a sua separação foi tenebrosa, foi horrível, mas, gente, valeu cada investido na minha separação, valeu. A minha vida hoje é maravilhosa, assim, eu não consigo me imaginar sem a vida que eu tenho hoje. Se eu não tivesse me separado, eu seria acho que a pessoa mais triste do mundo, porque eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria aqui hoje. Então, é só para dar uma lembrada nisso. Entre no Telegram, mandem depois da live para os seus amigos, vai ficar no meu feed a live, para quem quiser assistir depois. Peguem esses conceitos e apliquem, porque não adianta vocês pegarem o conceito e não aplicarem, né, Márcia? Com certeza. E assim, dá para falar rapidinho, não? Já acabou o tempo. Temos 3 minutos. Rapidinho. Foi muito engraçado que outro dia eu estava conversando com um amigo meu, né? E ele falou assim, porque eles foram morar em Orlando, e aí o casal que dava super bem em Nova York, que ele mora em Nova York, foi para Orlando não tem nada, e o casamento acabou por conta disso. Eu falei assim, meu amor, o casamento jamais acaba por conta disso, não acaba por filho, não acaba por uma coisa só. Ele vai se desgastando, a gente não enxerga às vezes. Então, assim, às vezes a gente põe, sempre é 50%, nunca é culpa de um só. E uma coisa, mas o principal de tudo, se você fez um fruto disso, que é seu filho, sabe? Valoriza. Porque esse amor pode passar marido, pode passar esposa, pode passar namorado, pode passar tudo, mas filho é o que fica na sua vida. Então, valoriza, cuida e tenha como parceiro da sua vida, porque vale muito a pena. E muda o seu olhar. Se seu filho estiver contra você, não leva para o pessoal, porque não é contra você. Ele te ama muito. Nunca esqueça disso. Ai, que linda, gente. Vai falar tão lindo. Gente, muito obrigada por todo mundo que ficou nessa live. Muito obrigada para as pessoas que puderam aqui se colocar, botar um pouco da sua história. Eu sei quanto que isso é difícil da gente se abrir para o outro, né? Com medo do julgamento que às vezes a gente pode colher em cima disso. Lembrem-se que esse meu trabalho, o da Marvel, para quem quer que seja, quem tiver adolescente, vai lá na Marvel, segue a Marvel, mesmo quem não tenha. O conteúdo dela é magnífico, sigam ela. Para quem está aqui comigo também, assim, entendam que eu estou aqui com uma missão de ajudar vocês, porque eu tenho isso como missão, ajudar essas mulheres que estão atravessando essa dificuldade, que eu sei quanto que é difícil, mas vale a pena. A cura vale a pena. Gente, vou ter que desligar. Muito obrigada, Marvinha. Love you. Obrigada, Nenoca. Obrigada, seu conteúdo. A gente se vê até a próxima. Beijo.